Antes de iniciarmos, gostaria de solicitar a todos os presentes para deixarem os seus microfones desligados. Bom, para dar início, gostaria de apresentar a todos a composição da mesa diretiva. Coordenadora do curso de Medicina, a professora doutora Isabel Cristina Maister Martins Coelho. Diretora administrativa financeira, senhora Adriane de Castro Rauli. Diretora de pesquisa e pós-graduação, doutora Rosiane Getter Mello. Diretora de pesquisa, diretora de extensão da Faculdade Pequeno Príncipe, professora mestre Tatiana Forte. Diretora acadêmica da Faculdade Pequeno Príncipe, professora doutora Ivete Sanson Zagonel. E diretora-geral da Faculdade Pequeno Príncipe, professora pós-doutora Patrícia Forte Rauli. Boa noite a todos. Registramos também a presença da vice-coordenadora do curso de Medicina, professora doutora Mariana Xavier, e a vice-coordenadora do internato de Medicina, professora doutora Lívia Cici Gonçalves Souza Pietnik. Registro também a presença da coordenadora do curso de enfermagem, doutora Karen Ogradowski, e do coordenador de internacionalização, doutor Rogério Saad Vaz. Registro também a presença da doutora Mara Lúcia Cordeiro, cofundadora e diretora de Relações Institucionais do Instituto de Pesquisas Pelé Pequeno Príncipe. E registro a presença dos estudantes e professores que aqui estão nos prestigiando. Gostaria, então, de passar a palavra para a professora doutora Isabel Cristina Maister Martins Coelho, coordenadora do curso de Medicina e coordenadora do mestrado em Ensinos nas Ciências da Saúde da FPP. Então, boa noite a todos. Guilherme, obrigado pela sua presença. Ficamos muito satisfeitas e acho que todos gostarão muito do que vão ouvir hoje. Eu quero dizer aos nossos estudantes que é um prazer imenso recebê-los na casa, que vocês são pessoas especiais por estarem aqui, acreditando na vida, acreditando que podemos mudar o mundo mesmo num momento tão difícil quanto esse, né? Então, não, vamos lá, vamos acreditar e vamos vencer. Isto é muito especial. Então, de já quero dizer que a turma 15 é uma turma especial, né? Vocês são a 15ª turma da faculdade e vocês com certeza serão surpreendidos pelo que espera por vocês, e de uma forma muito positiva. É uma instituição muito séria, muito comprometida com a formação de qualidade, uma instituição em que todos trabalham com o mesmo objetivo, que é crescer, que é formar médicos de uma alta qualidade, mas muito humanos, muito preocupados com a sua sociedade, muito voltados às necessidades da nossa população, que é a visão do Pequeno Príncipe. Então, sejam muito bem-vindos. A professora Lívia, que já foi citada, a professora Mariana, são vice-coordenadoras, estarão com vocês juntos durante todos esses anos. E agora, sim, é o começo do resto da vida de vocês. É uma escolha profissional para os próximos 50, 60, 70 anos de vocês. Porque a vida do médico ela é muito longa na profissão. Então, é uma escolha por muitos e muitos anos. Então, vocês vão ter essa oportunidade de vivenciar a mudança do mundo durante a sua carreira. Isso é uma oportunidade que poucos têm de vivenciar tantos anos de carreira. Com aos pais e as mães que são médicas, avós, familiares, muitos bem-vindos à nossa casa. A nossa casa está sempre de portas abertas. Então, podem contar conosco nessa luta que estamos nesse momento, mas que vai passar. É um momento temporário e nós vamos aprender muito com ele. Muito obrigada. Obrigada, doutora Isabel. Passo a palavra para a mestre Tatiana Forte, nossa diretora de extensão. Seu microfone está fechado, professora Tatiana.
Perdão, não aprendi ainda. Desculpe. Boa tarde a todos e a todas. Ao cumprimentar a diretora-geral das Faculdades Pequeno Príncipe, a professora pós-doutora Patrícia Forte Rauli, cumprimento os demais componentes da mesa. Eu sou Tatiana Forte, estou diretora de extensão. A diretoria de extensão é o órgão que promove, coordena, fomenta todas as atividades de extensão da graduação. Essas atividades se desenvolvem por meio da política do contínuo aperfeiçoamento técnico-científico e envolve diferentes ações, sempre trabalhando alinhado ao ensino e à pesquisa. As atividades de extensão são desenvolvidas em diferentes modalidades, em programas, projetos, cursos, eventos, produção, publicação científica, prestação de serviço e a curricularização da extensão. Acabamos de realizar o 10º Fórum Nacional de Metodologias Ativas de Ensino-Aprendizagem na Formação em Saúde e o 1º Seminário Brasileiro de Curricularização da Extensão, eventos para mais de 500 inscritos, 130 palestrantes, apresentação de mais de 300 trabalhos e lançamento de 4 livros. Nosso próximo evento será o Encontro de Ensino e Extensão das Faculdades de Ensino, Pesquisa e Extensão das Faculdades Pequeno Príncipe, ENEP, evento que todos e todas terão a oportunidade de participar. Ao final do ano, teremos o próximo Show de Talentos das Faculdades Pequeno Príncipe, atividade cultural aberta a toda a comunidade acadêmica. E hoje estamos iniciando em alguns minutos o curso de Sinais e Sintomas de Doenças Raras, que está com suas 450 vagas esgotadas. Estes são alguns exemplos da direção de extensão, sempre alinhada à direção acadêmica e à direção de pesquisa e pós-graduação das Faculdades Pequeno Príncipe, além do atendimento também às ligas acadêmicas. Eu cumprimento o nosso convidado, Guilherme Rosso. Gostaria de dar um abraço a cada calouro que aqui se encontra nesta cerimônia. Sintam-se abraçados e acolhidos. Votos de sucesso, de uma caminhada rica, competente, cheia de conhecimento, mas também cheia de alegria. Eu vou pedir licença à mesa diretiva, em virtude de que eu preciso abrir o curso de doenças raras. Então, deixo aqui o meu abraço a todos. Muito obrigada. Obrigada, professora Tatiana. Passamos, então, a palavra à senhora Adriane de Castro Rauli, diretora administrativo-financeira. Boa noite a todos, estudantes, pais, amigos, familiares, mesa diretiva. Eu gostaria, nesse momento, de dar as boas-vindas aos estudantes que, a partir deste semestre, farão parte do corpo discente do curso de Medicina da Faculdade Pequeno Príncipe. Sejam muito bem-vindos. O nosso propósito é disponibilizar a estrutura física de 6.000 metros quadrados, totalmente equipada para as atividades acadêmicas. Algumas delas, laboratórios clínicos e multidisciplinares, laboratório de anatomia e técnicas operatórias, laboratório de habilidades, simulação e debriefing, laboratórios de informática, biblioteca física e virtual, registro acadêmico, clínica de psicologia e ouvidoria, núcleo de empregabilidade, núcleo de apoio didático-pedagógico, psicossocial, inclusão e acessibilidade, núcleo de internacionalização, comissão própria de avaliação, núcleo de tecnologias educacionais, equipes de higiene, segurança e manutenção, espaço para alimentação e lazer, além das áreas administrativas. Em breve, teremos a inauguração do ambulatório próprio para os estudantes do internato. O nosso próximo bloco a ser ativado, bloco 6. A vocês que hoje iniciam essa trajetória complexa de formação acadêmica,
Desejo que tenham curiosidade, persistência e fé em si mesmos para conquistarem a profissão que escolheram. Contem com a FPP para apoiá-los nesta jornada. Muito obrigada e sejam bem-vindos. Obrigada, senhora Adriane Rauli. Passo, então, a palavra para a doutora Rosiane Guetter Mello, diretora de pesquisa e pós-graduação. Boa noite a todos os participantes dessa aula inaugural, cumprimentando em especial, em nome da professora pós-doutora Patrícia Forte Rauli, os integrantes da mesa diretiva. Este evento marca solenemente nosso primeiro encontro dos estudantes calouros e seus familiares com a comunidade acadêmica, composta hoje aqui por dirigentes, coordenadores de curso, professores, corpo técnico administrativo, pesquisadores do Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe e pelos estudantes veteranos. Nesse segundo ano de combate à pandemia mundial, ressaltamos a importância da atuação dos profissionais de saúde em conjunto com os determinantes fundamentais da ciência, no processo de prevenção e cura não só desta virose, mas também de outras doenças relacionadas a ela. Nesse contexto, destacamos que a FPP oferece 2 programas de mestrado e doutorado, através dos quais são executadas pesquisas de alto nível de excelência, inclusive voltadas para a elaboração de uma vacina contra o Covid, bem como para o desenvolvimento de tecnologias obtivando o ensino de qualidade. Nesses programas, os estudantes de graduação poderão ser instruídos por um dos professores pesquisadores, vivenciando, portanto, a experiência teórico-prática da iniciação científica. O Complexo Pequeno Príncipe também conta com programas de residência para os profissionais médicos, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos e biomédicos. Após a graduação, oferecemos diversas especializações àqueles que pretendem dar continuidade aos estudos, agregando ainda mais conhecimento à sua formação profissional. Trabalhamos e colocamos-nos à disposição para que, a partir desse momento, vocês criem, desenvolvam e aperfeiçoem a consciência de ser profissional da área da saúde em sentido amplo, contribuindo dessa forma no processo de construção de um exercício profissional qualificado, ético e socialmente emancipador. Assim sendo, aproveitem todas as oportunidades que o Complexo Pequeno Príncipe oferece para que vocês sejam, para vocês e sejam muito bem-vindos. Obrigada, professora Rosiane. Passo a palavra para a professora doutora Ivete Palmira Sanson Zagonel, diretora acadêmica da FPP. Então, boa noite a todos. Cumprimento a diretora-geral, professora Patrícia Maria Forte Rauli, demais componentes dessa mesa, coordenadores de curso, docentes, professora Mara, do Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe, técnico administrativo, centro acadêmico de medicina, familiares e queridos calouros do curso de medicina. A direção acadêmica deseja boas-vindas à FPP, em que inauguram uma nova fase, um novo modo de estudar, um novo modo de conviver, um novo modo de adaptar-se agora ao ensino superior que hoje inicia. A direção acadêmica cuida dos currículos da FPP para que tenham uma formação alinhada ao perfil profissional e competências para o exercício profissional e no caso de vocês como futuros médicos. As expectativas são inúmeras, com certeza, para atender o sonho, o alcance de uma profissão, a realização pessoal. A FPP preparou-se cuidadosamente para recebê-los com cuidados especiais para a proteção de vocês e de toda a comunidade acadêmica para as inserções presenciais, seguindo rigorosamente o protocolo de biossegurança contra a Covid-19, mas também as normativas estadual e municipal, considerando que a pandemia ainda não acabou. O ensino remoto ainda vai seguir junto com o ensino presencial, com o uso de tecnologias que possibilitam o ensino de qualidade, seguindo as determinações do perfil epidemiológico da pandemia. Nesse acolhimento a todos,
Sintam-se tranquilos, pois sabemos que a transição a que passam ao entrar no ensino superior é desafiadora. Sintam-se confiantes que conseguirão chegar ao propósito que almejam. A direção acadêmica, a coordenação de curso, docentes e todos os setores envolvidos com a sua formação estão prontos para iniciar e auxiliar nessa caminhada. Agradecemos a confiança em nossa instituição. Obrigada também ao nosso palestrante de hoje, Guilherme Rosso. Mais uma vez, queridos calouros, sejam bem-vindos. Muito obrigada. Obrigada, professora Ivete. Passo então a palavra para a professora doutora Patrícia Forte Haule, presidente desta mesa. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar os diretores desta casa, coordenadores de curso, docentes, nosso convidado Guilherme Rosso e, em especial e com muito carinho, nossos novos calouros e seus familiares. Eu vou compartilhar um slide com vocês. Ele deve entrar rapidamente. Entrou, Cris? Não, para mim não aparece. Tudo certo? Para mim está aparecendo. Aqui está ok, Patrícia. Está ok, Patrícia. Aqui está ok também. Ai, desculpa, é que eu Tá fixei ok? uma tela, então tá ok, prof. Perfeito, obrigada. Bem, eu gostaria de iniciar falando que o início desse semestre letivo reforça a missão do Complexo Pequeno Príncipe em prol da melhoria da saúde e qualidade de vida da população, através da assistência, do ensino, da pesquisa e da mobilização social, tendo por princípio norteador o amor à vida. Bem, para vocês que estão chegando hoje, nós gostaríamos de lembrar que vocês passam a fazer parte de uma história muito especial. Uma história que no ano de 2019 completou 100 anos. O Complexo Pequeno Príncipe iniciou suas atividades em 1919, quando um grupo de mulheres resolveu fornecer medicamentos e consultas médicas a crianças carentes. E de lá para cá, nós não paramos mais. Ao longo desse um século de história, o hospital cresceu muito, reunindo o Hospital de Crianças ao Hospital Pequeno Príncipe, constituindo hoje o que a gente chama de Hospital Pequeno Príncipe. Em sua história, diversas ações de educação e de educação em saúde. Mais recentemente, a criação das faculdades Pequeno Príncipe e do Instituto de Pesquisa. Então, a partir do dia de hoje, vocês, queridos calouros, passam a fazer parte da nossa história. Bem, a Faculdades Pequeno Príncipe foi credenciada em 2003, tendo por missão produzir e disseminar conhecimento, visando contribuir para a construção de uma sociedade saudável, cidadã e solidária, alicerçada no humanismo e na reflexão crítica da realidade social. No âmbito da educação, esta missão se desdobra na produção e disseminação de conhecimento, buscando resgatar o caráter ético, humano e solidário, imprescindíveis na busca de uma sociedade mais justa, equitativa, sustentável e mais amorosa. Essa perspectiva formativa reforça as proposições contidas no relatório da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, coordenado pelo francês Jacques Delors, quando afirma que, ante os múltiplos desafios do futuro, a educação surge como um triunfo indispensável à humanidade na sua construção dos ideais de paz, de liberdade e de justiça social. Essa educação se faz através de 3 pilares que se reúnem.
o pilar do ensino, da pesquisa e da extensão. No ensino da graduação, para trazer uma linha do tempo para vocês, nós iniciamos com o curso de graduação em enfermagem no ano de 2003. Em 2005, credenciamos o curso de graduação em biomedicina. Em 2006, a graduação em farmácia. Em 2010, psicologia. E em 2014, o curso de graduação em medicina. Todos os nossos cursos já passaram pelos processos de reconhecimento pelo MEC. E todos eles têm como eixo norteador o cuidado solidário. Pensando nos nossos princípios educativos, nós trabalhamos desde o início das nossas atividades com as metodologias ativas de ensino-aprendizagem. São diversas metodologias: simulação clínica realística, estudos de caso, portfólio, problematização da realidade, ensino com pesquisa, CBCL, TBL, entre outras. Especificamente no curso de graduação em medicina, nós temos um currículo integrado e a aprendizagem baseada em problemas. O curso de medicina foi reconhecido no ano de 2020, com uma nota 4, né, numa escala de 1 a 5, a nossa nota foi quase 5, e está reconhecido, então, pela portaria 159, de 3 de junho de 2020. Nessa foto, eu coloco para vocês uma produção não tão recente, de 2017 aproximadamente, quando o grupo de docentes e alguns colaboradores da faculdade se reuniram para publicar a nossa experiência com as temáticas de bioética e metodologias ativas no ensino-aprendizagem. Bem, no âmbito da pesquisa e da pós-graduação, conforme colocou a professora Rosiane, nós iniciamos já, junto com o credenciamento da faculdade, com a abertura de cursos de especialização, programas Lato Sensu. Em 2007, o credenciamento do mestrado e doutorado em biotecnologia aplicada à saúde da criança e do adolescente, em parceria com o Instituto de Pesquisa, Pelé Pequeno Príncipe. Em 2012, iniciamos os programas de residência e, em 2014, o programa de mestrado em ensino nas ciências da saúde. E aí destaco a existência do Comitê de Ética em Pesquisa da faculdade e de uma revista indexada, que é a revista Espaço para a Saúde. Com relação aos programas de residência, porque vocês sabem que 6 anos passam rapidamente. Daqui a pouco vocês estarão fazendo provas para os programas de residência. Nós possuímos 2 programas próprios da faculdade, que é a residência na área profissional de enfermagem, em saúde da criança e do adolescente, a residência multiprofissional em saúde da criança e do adolescente, e, em parceria com outras instituições, diversos outros programas de residência. Destacamos os programas do Hospital Pequeno Príncipe. Bem, também, como foi colocado pela diretora de extensão, professora Tatiana Forte, a faculdade desenvolve diversos projetos de extensão, cursos, programas e eventos de extensão também. Eu destaquei aqui alguns dos projetos, os quais os nossos calouros poderão participar. Projeto Educar para Prevenir, que visa contribuir para o processo de conscientização, prevenção e controle de agravos e problemas de saúde prioritários na sociedade, tendo por metodologia o uso de paródias para estudantes do ensino médio. Temos também um projeto de extensão relacionado a informações sobre medicamentos, projeto relacionado à saúde na infância, o projeto Realeza da Alegria, inspirado nos Doutores da Alegria, que leva, então,
situações de riso para as pessoas hospitalizadas, crianças e adultos, e diversos outros projetos que vocês poderão conhecer ao longo aí do próximo semestre. Faz parte também das atividades de extensão, a prestação de serviços, com a oferta de oficinas, cursos, palestras, bem como com a realização de eventos. Destaco aqui algumas produções de conhecimento, então a nossa revista científica Espaço para a Saúde, nós também somos parceiros de uma publicação internacional, que é a revista Ibero-Americana de Bioética, publicada pela Universidade de Comilhas, na Espanha, e aqui uma outra produção dos nossos docentes e discentes que relata os projetos de extensão. Conforme colocou a senhora Adriane, nossa diretora administrativo-financeira, a área administrativo-financeira é responsável por cuidar de diversas áreas e processos, né, como contratos, compras, financeiro, tecnologia da informação, higiene, manutenção, segurança e laboratórios, e gostaria de destacar aqui a gestão das políticas de acesso e permanência, como o ProUni e o FIES. Bem, também destacamos os núcleos, que são núcleos de apoio aos estudantes e alguns também ao corpo técnico-administrativo e ao corpo docente da instituição. Então, núcleo de empregabilidade, núcleo de inovação, núcleo de ensino à distância, um núcleo muito importante, que é o núcleo de apoio didático-pedagógico, psicossocial, inclusão e acessibilidade, que fornece apoio aos estudantes e também trabalha com uma perspectiva inclusiva para a educação. Núcleo de tecnologias educacionais, o núcleo de internacionalização, núcleo de desenvolvimento docente e a comissão própria de avaliação, que cuida dos processos avaliativos institucionais. Bem, conforme colocou a professora Ivete, nós estamos desenvolvendo nesse momento tão delicado e tão especial das nossas vidas, nós estamos desenvolvendo nossas atividades com muito cuidado, cuidando da saúde dos nossos docentes, colaboradores técnico-administrativos e dos nossos discentes, além dos parceiros, obviamente. Então, a faculdade, ao longo desse 1 ano e meio de pandemia, desenvolveu diversas estratégias de enfrentamento ao Covid-19, com a implantação das aulas remotas, o ensino híbrido, manual de biossegurança, toda uma comunicação visual que, assim que os nossos calouros iniciem de forma presencial, perceberão que a faculdade está totalmente organizada e com uma comunicação visando cuidar da saúde de todos. Então, para finalizar, sejam bem-vindos. Nosso desejo é que vocês possam partilhar da nossa crença na educação como projeto de cidadania e de esperança. Muito obrigada. Lembrando que a faculdade trabalha sempre com a ideia do conhecimento que transforma a vida. Obrigada, professora Patrícia. Peço desculpas por não tê-la apresentado de forma apropriada. Vou fazer a apresentação agora. A professora doutora Patrícia Forte Haule é diretora-geral da Faculdade Pequeno Príncipe e presidente do Conselho Superior de Administração da instituição. É doutora em Educação e pós-doutora em Bioética pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. É também doutora honoris causa em Filosofia da Educação e embaixadora da Paz pela Organização das Américas pela Ética na Educação. Então, mais uma vez, obrigada, professora Patrícia, pela fala. O importante é que a gente possa nos conhecer em breve, nos corredores da faculdade, trocando olhares, trocando sorrisos. Sejam bem-vindos. Bom, dando continuidade, convido o mestre Guilherme, que ministrará
a palestra magna desta solenidade, que tem como tema Inovar para Transformar. Guilherme Rosso é bacharel em Ciências e Tecnologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e mestre em Modelagem de Sistemas Complexos pela Universidade de São Paulo, USP. Estudou Física na Clark University, Estados Unidos, como bolsista do programa Ciências Sem Fronteiras. Atualmente é Head de Inovação do Complexo Pequeno Príncipe, integrado pelo maior hospital pediátrico do Brasil, pelo Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe e pela Faculdades Pequeno Príncipe. Além disso, é membro da comunidade global Shapers, um desdobramento do Fórum Econômico Mundial para líderes com menos de 30 anos, e colunista do MIT Sloan Review Brasil, desde 2000, e colunista do MIT Sloan Review Brasil. Desde 2019, também integra a Comissão de Programação Científica da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Congresso da Ciência, SBPC, o maior evento de divulgação científica do Hemisfério Sul. Através do programa Young Leaders of the America Initiative, iniciativa do governo dos Estados Unidos, criado pelo programa Barack Obama, pelo presidente Barack Obama, Guilherme trabalhou como fellow na Singularity University, instituição que aproveita o poder das tecnologias exponenciais para melhorar a vida de bilhões de pessoas em todo o mundo. Guilherme também é cofundador e ex-CEO da Emerge, organização que apoia cientistas, empreendedores e inovações da base científica no Brasil, e cofundador da rede CSF, Organização de Ex-Bolsistas do Ciências Sem Fronteiras. Passo então a palavra ao nosso palestrante, mestre Guilherme Rosso. Obrigado, Cris, pela gentil apresentação. Eu vou compartilhar minha tela e começar um papo com vocês, e já gostaria de começar a apresentação agradecendo a professora Patrícia Hauli, nossa diretora-geral da Faculdade Pequeno Príncipe, pelo convite. Em nome dela, saudar toda a equipe da faculdade, né, colaboradores, professores, coordenadores, pesquisadores, técnicos administrativos, e em nome da professora Isabel, coordenadora do curso de Medicina, parabenizar todos os alunos de medicina que agora fazem parte da nossa instituição, da Faculdade Pequeno Príncipe, e que agora começam também uma trajetória profissional muito importante, que tem a missão aí de cuidar da vida das pessoas. E, professora Patrícia, quando você fez o convite, claro, fiquei muito feliz e honrado, mas muito nervoso também, como eu estou agora, pelo seguinte motivo: eu já fiz inúmeras palestras, fiz palestras em várias universidades, fiz palestra em Harvard, fiz palestra em inglês, fiz apresentação aula em escola pública, mas essa é a primeira aula magna, a primeira aula inaugural para uma turma, né, de início de semestre, e ainda mais sendo aqui uma turma de medicina, que se inicia agora no segundo semestre de 2021, a turma 15, então eu estou com um friozinho na barriga aqui, porque eu sei que, além do privilégio, tem uma responsabilidade também de marcar o início dessa trajetória de todos vocês que estão aqui como alunos ingressantes. E a Cris, você falou que o título é Inovar para Transformar também, mas eu vou tentar falar, além de inovar para transformar, também sobre inovar para proteger a vida, e a vida na sua forma mais ampla, né, a vida do planeta, num conceito de saúde global, porque a gente precisa cuidar, enfim, de todo o nosso planeta e das pessoas que estão ao nosso lado, para a gente conseguir, de fato, ter um futuro pela frente. Bom, eu espero que todos vocês estejam saudáveis e em segurança, e eu queria começar a aula de hoje mostrando essa foto, que é uma foto de dezembro de 1999, em Boa Vista, Roraima, a cidade que eu nasci e o estado que eu nasci. Sou eu nessa foto, e era a minha formatura do ABC, né? Eu estava indo para a primeira série, e foi a primeira vez que eu segurei no microfone para fazer uma apresentação em público, e apesar da gente estar aqui no ambiente virtual e não ter um microfone, a gente não está pertinho, mas estar aqui com vocês, falando com essa turma inteira, de alunos, pais, amigos e também toda a equipe da faculdade, me deixa muito feliz e me traz essa boa lembrança.
Já gostaria, então, de me apresentar em ordem cronológica, né? A Cris já fez uma gentil e extensa apresentação, mas para recapitular, eu me formei no curso de Ciências e Tecnologia na UFRN, né? Foi a minha graduação. Durante a graduação, eu fui bolsista do Ciências Sem Fronteiras no Departamento de Física da Clark University. Depois que eu voltei com alguns colegas, a gente fundou a rede CSF, que é a rede de ex-bolsistas. Aí eu fui para o meu mestrado na USP, no programa de modelagem de sistemas complexos. Enquanto estava na USP, eu estava fazendo pesquisa também junto ao grupo chamado PGT, que é o Núcleo de Política e Gestão Tecnológica. Através do PGT, também pude fazer alguns trabalhos, um em especial junto com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi um extenso mapeamento aí do ecossistema nacional de incubadoras e aceleradoras, como consultor. Depois que eu defendi o mestrado e saí da liderança da rede CSF, também junto com alguns colegas, eu ajudei a fundar a Emerge, e é onde eu estava nos últimos 3 anos, antes de vir aqui para o Pequeno Príncipe, que é uma organização, então, que apoia cientistas empreendedores. A Cris também comentou que eu faço parte da comunidade Global Shapers, que é essa iniciativa do Fórum Econômico Mundial para jovens lideranças, e eu faço parte aqui do Hub Curitiba. Então, todo mundo aí que tem pelo menos 18 anos também pode participar em algum momento aí entre 18 e 30 anos, se tiver interesse. Sou colunista da revista MIT Sloan Review. Recentemente tive essa experiência de trabalho como fellow da Singularity University, mas o que eu faço hoje, e que é a maior parte da minha dedicação, do meu trabalho, é trabalhar aqui no Complexo Pequeno Príncipe, é a camisa que eu visto, é a paixão que eu tenho, especialmente através do escritório de inovação. E a segunda foto que eu queria mostrar é a foto da Ana e do Tarcísio, que são os meus pais. Eu nasci em Boa Vista, Roraima, mas sou filho de pai potiguar e mãe gaúcha, e eu queria agradecer muito a eles dois, porque são os principais responsáveis pela minha educação, pelos meus valores e pela pessoa que eu sou hoje. E gostaria de convidar aí todos os alunos de medicina que começam a sua trajetória de ensino superior hoje, a agradecerem também os pais de vocês, e aproveito para parabenizar aí todos os pais e mães responsáveis pela trajetória aí dos filhos, que certamente é um marco muito importante para toda a família. Fato curioso é que a minha mãe é enfermeira e o meu pai é médico, então eu sempre tive um pezinho na saúde por conta da família. Inclusive, o meu pai queria que eu fizesse medicina, e gostava, inclusive, também de fazer medicina, dessa ideia, né? E antes de fazer vestibular, eu estava em dúvida entre ou fazer medicina ou estudar física. E, no fim, eu acabei decidindo pela física, apesar de passar no vestibular com nota para estudar medicina. E aí, hoje, eu estava brincando com a minha mãe e com meu pai, eu falei, olha, eu não fiz a graduação em medicina, eu não sou médico, mas hoje eu estou tendo aí o privilégio e a responsabilidade de fazer aula de abertura do 2º semestre da FPP para uma turma de medicina, então eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E aí, essa aula inaugural, né, a professora Isabel no início falou que é o início do resto da vida de vocês, e a profissão de médico, de médica, né, vai durar aí pelo menos mais 50 anos, é uma grande responsabilidade. E eu estava lembrando da minha aula inaugural durante a minha graduação na UFRN. Foi uma aula inaugural muito especial também, foi em 2011, e quem fez a minha aula inaugural, a minha palestra magna, foi um prêmio Nobel de Física, que era o professor, ainda né, ele é vivo ainda, o professor David Gross, que foi o prêmio Nobel de Física de 2004, né, ele estudava física de partículas. E alguns anos depois, eu já estava no mestrado em 2017, tive a oportunidade de reencontrá-lo já em São Paulo, tomamos um café, batemos um papo, então a minha aula inaugural também foi muito marcante, eu espero, claro, não no nível de um prêmio Nobel, mas espero que seja uma aula importante nesse início de trajetória de vocês. E uma outra aula inaugural muito importante, que eu não participei, mas ouvi muito falar, e que é muito importante para vocês, que são da turma 15, foi a aula inaugural da turma 1 de medicina, em 2014, há exatamente 7 anos atrás, em agosto de 2014, que foi ministrada pelo eterno professor Sérgio Mascarenhas, que também é físico, e na época ele falou sobre uma breve história do conhecimento, né, do empírico para a razão, desafios do século XXI, e
Quem estava ali, né? Eu não estava aqui ainda, não pude assistir, eu acho que não foi gravada na época, mas deve ter sido muito boa. Inclusive, nessa foto estão aqui a professora Isabel, a professora Patrícia, o professor Sérgio, a professora Tatiana, a Eti, que é a diretora executiva do Hospital Pequeno Príncipe, a doutora Mara, que também está aqui conosco hoje à noite. Então, certamente foi muito especial. E também falei para a professora Patrícia, professora, estar aqui numa posição em que o professor Sérgio esteve há 7 anos atrás também é uma grande honra e um grande privilégio. Infelizmente, o professor Sérgio nos deixou e faleceu no último dia 31 de maio desse ano, há cerca de 2 meses atrás. Perdemos um grande amigo, e por isso a aula de hoje vai ser em homenagem, eu dedico em homenagem ao professor Sérgio Mascarenhas, que apesar de ser físico, trabalhou muito e inovou muito para proteger a vida e deu muitas contribuições para a medicina também. Pois bem, um deus que o professor Sérgio gostava muito, e ele falava muito, era o deus Janus, um deus romano, e um dos únicos deuses, ou o único deus que não tinha uma herança grega, e esse deus tinha 2 faces, uma face que olhava para o passado e outra face que olhava para o futuro. E essa dualidade, né, de que a gente precisa entender o passado para a gente poder olhar e construir o futuro. Então, eu queria começar trazendo um pouco do que a professora Patrícia já comentou sobre o passado aqui do Pequeno Príncipe e que nos traz até o dia de hoje, em 2021. E esse passado, ele começa, como a professora Patrícia falou, em 1919, com o Grêmio das Violetas, né, que era um grupo de mulheres aqui da sociedade de Curitiba, então mulheres líderes, que decidiram se juntar para cuidar de crianças e adolescentes, quando naquela época, a cada 2 enterros no cemitério de Curitiba, um era de uma criança. Então, essa é a pedra fundamental do Complexo Pequeno Príncipe, com um forte exemplo de liderança feminina naquela época, e hoje a gente tem, né, toda a diretora da faculdade composta por diretoras mulheres. A gente tem aqui a doutora Mara, que é fundadora e diretora do Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe. No hospital também temos a Eti Cristina, como diretora executiva do hospital. Então, a gente tem aqui as mulheres como importantes líderes de construção e de entrega, né, de valor para toda a sociedade, especialmente aqui no nosso contexto de complexo de entrega de valor em saúde. E isso, então, o Grêmio das Violetas foi o marco para a construção e inauguração em 1930 do Hospital de Crianças de Curitiba, que é aquele prédio ainda, né, o prédio histórico amarelo ali na Silva Jardim, e que logo, que, na verdade, dando um salto, né, 70 anos depois, a gente criou o nosso braço de ensino e educação, que é a Faculdades Pequeno Príncipe, e logo em seguida o Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe, com um importante apoio do Rei Pelé, e passamos, então, a nos tornar um complexo com esse tripé de assistência, pesquisa e educação, transformando a nossa instituição realmente numa instituição integral, numa instituição completa e numa instituição que faz muito pela cidade de Curitiba, pelo estado do Paraná e pelo Brasil como um todo. E essa instituição, ela tem uma mantenedora, que é a Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro, e que tem essa missão de proteger a criança e o adolescente por meio da assistência, do ensino, da pesquisa em saúde e da mobilização social, fortalecendo o núcleo familiar. E apesar claro, o hospital é muito focado em crianças e adolescentes, né, exclusivamente pediátrico, mas a faculdade, vocês que vão ser formados para o sistema de saúde, para cuidar da vida de modo mais amplo, mas eu trouxe essa foto que representa muito a nossa história e que é o início, né, da vida aí de todos nós seres humanos. E essa foto é muito importante para o tema da aula magna, né, inovar para proteger a vida, porque antes da gente falar de inovação, a gente tem uma missão a cumprir. E inovação, a gente não desenvolve inovação porque é legal, porque é divertido, né? A gente pensa em inovação porque a gente quer potencializar uma missão, a gente quer alcançar objetivos, as pessoas querem alimentos mais saudáveis, as pessoas querem medicamentos mais baratos, tratamentos melhores, né? Um ar mais limpo, e inovação é meio para a gente conseguir alcançar todas essas coisas, especialmente aqui na nossa instituição, a nossa missão. Mas o que é inovação, de fato, né? Existem vários conceitos, e um desses conceitos que eu gosto muito vem do Manual de Oslo, que fala o seguinte,
que a inovação é um novo ou aprimorado processo ou produto, ou a combinação de processo e produto, que difere significativamente de processos ou produtos anteriores. E, para mim, a parte mais importante são essas duas linhas no final. Que o seguinte, precisa ser disponibilizado para usuários em potencial, no caso de produtos, ou posto em uso na unidade operacional, no caso de processos. Ou seja, diferente de uma invenção, de uma ideia, de um conhecimento acumulado, para algo se tornar uma inovação, precisa estar disponibilizado para os usuários finais, né, ou posto em uso na unidade operacional. E olhando também para a nossa história, para o nosso passado, a gente aqui no Pequeno Príncipe, e olhando, né, para a história da medicina também, foi muito inovador e um caso, né, de sucesso muito importante, eu não sei se vocês já ouviram falar, é o caso do soro perneta. Então, o doutor César Perneta, que era um médico pediatra que trabalhava no Hospital de Crianças, em 1936, nas suas pesquisas no Hospital de Crianças de Curitiba, ele juntou água, sal e açúcar e fez uma fórmula mágica chamada soro para hidratar crianças com diarreia, que na época era a maior causa de mortalidade infantil. E isso salvou e continua salvando, né, milhares de vidas. Depois aí, talvez vocês conheçam um pouco mais a história de Zilda Arnes, a Pastoral da Criança, mas tudo isso começa com o Dr. César Perneta, que em suas pesquisas no Hospital de Crianças, e era também um exímio professor e formou diversos outros pediatras, fez essa grande inovação porque colocou em prática, né, colocou e deixou disponível para os usuários em potencial esse soro para hidratação. Acontece que essa frase, né, é também muito forte, do Henry Chesbrough, que é um professor lá dos Estados Unidos, conhecido como pai da inovação aberta. Ele fala o seguinte: a maioria das inovações falha, e as organizações que não inovam morrem. Portanto, é muito difícil, como organização, você ficar vivo. E eu vim aqui para o Pequeno Príncipe em maio do ano passado, em maio de 2020, já era pandemia, mas já com esse entendimento de que o complexo Pequeno Príncipe, ele é literalmente um sistema complexo, não linear, com emaranhado de estruturas, atividades, funções, pessoas, recursos interrelacionados, e já viveu 100 anos. E se a gente está aqui, então, depois de 100 anos, é porque a gente foi pioneiro, a gente se reinventou, a gente foi inovador. E a missão que eu particularmente recebi profissionalmente falando, né, mas é uma missão que a instituição Complexo Pequeno Príncipe já vem trabalhando há 100 anos, é como que a gente pode fazer a inovação de forma organizada emergir e evoluir ao longo dos próximos 100 anos, agora que a gente começou o nosso segundo século de atividades. E para enfrentar esse desafio, a nossa grande inspiração foi justamente o professor Sérgio Mascarenhas, que incentivou todo este movimento que está acontecendo agora pela inovação do Pequeno Príncipe, foi quem me apresentou também ao Zé Álvaro e a Iti, e que aí eu pude conhecer a professora Patrícia e todos os outros colaboradores do complexo, e agora vocês, alunos de medicina também, que fazem parte da nossa casa, todos vocês são Pequeno Príncipe, também são Complexo Pequeno Príncipe. E também começamos um processo em maio do ano passado, de rodar aí os corredores virtuais do hospital, da Faculdade Pequeno Príncipe e do Instituto de Pesquisa pela Pequeno Príncipe também, e isso deu origem ao que a gente chama hoje de Escritório de Inovação, que é a área de inovação do Complexo Pequeno Príncipe, que sou responsável, junto com uma equipe aí bastante extensa de conselheiros, de guardiões e de colaboradores, e que tem justamente essa missão da gente pensar juntos e desse desafio da gente estar sempre inovando para proteger a vida, e a vida na sua forma mais ampla, né? A vida das crianças, dos adolescentes, mas também a vida dos seres humanos e a vida do planeta. Então, o Escritório de Inovação, ele é uma unidade, uma área que atende ao Complexo Pequeno Príncipe, portanto, ao hospital, ao instituto e à faculdade, e vocês, como acadêmicos de medicina, também podem se beneficiar e vão se beneficiar de toda essa organização que a gente, como Pequeno Príncipe, tem construído, com o apoio de muita gente e de outras instituições também. E a grande visão que a gente está construindo agora, olhando para frente, né, para o futuro ali, da face do futuro do Deus Janus, para essa década, é uma visão com um desafio muito grande de transformar o Pequeno Príncipe em um hub global
de inovação em saúde da criança e do adolescente, mas também um hub na América Latina de inovação em saúde na sua forma mais ampla. E esse é um desafio que tem muita gente engajada, já contamos com todos vocês, acadêmicos de medicina, e todos os outros acadêmicos da graduação, que também estão iniciando esse segundo semestre, a trabalharem junto conosco para a gente, de fato, fazer isso acontecer aqui a partir do Pequeno Príncipe. E eu falei que a aula de hoje é em homenagem ao professor Sérgio Mascarenhas, né? E o professor Sérgio Mascarenhas, ele foi, além de um grande cientista, um grande empreendedor, né, um grande professor, um grande inovador também, que criou algumas startups, especialmente essa do meio. Mas eu queria, antes de contar um pouco mais sobre a Brain for Care e sobre o professor Sérgio, alguns projetos de inovação aberta que a gente tem feito com startups aqui no Pequeno Príncipe. Então, um deles é com uma startup de Israel, chamada Title Care, que desenvolveu um equipamento médico portátil, que está aumentando muito a qualidade do atendimento durante a telemedicina. Então, é do tamanho mais ou menos do meu mouse, o Title Care, e ele consegue fazer 8 tipos de exames. Então, ele consegue fazer 3 exames de imagem, que é a horoscopia, exame de garganta, otoscopia, exame de ouvido, também exames, imagens e vídeos de pele, além de 3 exames de ausculta, né, ausculta cardíaca, ausculta pulmonar e sistema digestivo, além de temperatura e pulso. O Title Care já está em uso no Hospital Pequeno Príncipe com uma pesquisa clínica bastante robusta, e a Faculdade Pequeno Príncipe também está na vanguarda do ensino de telepropedêutica no Brasil, eu diria no mundo também, por conta de uma parceria com o Title Care, justamente para o ensino de saúde com essa tecnologia bastante disruptiva. Uma outra startup que a gente tem um projeto em andamento é a Brain for Care, que desenvolveu uma tecnologia de sensor para fazer monitorização não invasiva de pressão intracraniana, e uma outra que estamos essa semana, inclusive, iniciando um projeto piloto, é uma startup de São Paulo, chamado Cláudia. Eles foram acelerados pelo Facebook e desenvolveram um sistema inteligente, com inteligência artificial, né, para agendamento de consultas. E aqui, no caso do Pequeno Príncipe, mais especificamente na área diagnóstica do hospital, a gente está iniciando um piloto para agendamento dos testes de Covid-19 que são feitos no nosso drive-thru e ali na carreta móvel, perto da Praça do Atlético Paranaense. Mas, para hoje, eu queria dar um destaque principalmente aqui nessa startup do meio e na história da Brain for Care. E a história da Brain for Care, ela começa com o professor Sérgio Mascarenhas. Eu acabei não falando sobre a trajetória dele, né, mas o professor Sérgio, ele foi homenageado aqui pelo Gala Pequeno Príncipe em 2014. Ele viveu aí longos, né, importantes, 93 anos, mas durante toda a sua vida ele foi sempre um jovem. Enquanto a gente estava em rodas de conversa ou em qualquer ambiente, ele sempre parecia o mais jovem da sala, cheio de energia, né, cheio de ideias. Foi um grande cientista, um grande inovador brasileiro. Ele fundou a Universidade Federal de São Carlos, ele fundou, e foi o primeiro reitor, né, ele fundou a Embrapa Instrumentação, ele fundou o Instituto de Física e de Química da USP São Carlos, foi professor de Harvard, foi professor do MIT, foi professor visitante da Universidade de Tóquio, da Universidade de Londres, da Universidade Autônoma do México, recebeu diversos prêmios de doutor honoris causa no Brasil e no exterior. Também era membro da Academia Brasileira de Ciências desde 1955, foi o mais jovem empossado da Academia Brasileira de Ciências aos 27 anos, era presidente de honra da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, fundou a Brain for Care e outras startups também, e muito mais. Então, o professor Sérgio, eu tive a oportunidade de dizer para ele que ele era o meu maior ídolo vivo na Terra, e continua sendo o meu grande ídolo e a minha maior referência e inspiração. Infelizmente nos deixou, mas deixou um grande legado também para a física, para a ciência, para a inovação, para o empreendedorismo, e para a medicina e para a área da saúde. E em 2005, o professor Sérgio foi diagnosticado com uma doença chamada hidrocefalia de pressão normal. Na verdade, né, antes dele ser diagnosticado, ele começou a arrastar a perna,
ele começou a falar com dificuldade, ele começou a enrolar a língua, a sentir tontura, a fazer xixi nas calças, e até diagnosticaram ele temporariamente como Parkinson, mas ele, como cientista, né, começou a ler bastante e falou, nossa, eu não tenho Parkinson, eu tenho alguma outra coisa. E foram investigar e descobriram que ele tinha hidrocefalia de pressão normal, que para idosos é uma doença rara, e basicamente essa doença faz com que o corpo não consiga controlar a produção de líquor. Líquor é um lubrificante do sistema nervoso, é um fluido, basicamente, e que lubrifica o nosso sistema nervoso. Então, uma pessoa normal tem um volume de líquor X, uma pessoa com hidrocefalia tem um volume em excesso, né, de líquor, e esse volume em excesso dilata o ventrículo e começa a exercer uma pressão aumentada, né, no crânio e nos neurônios, e aqueles sintomas que o professor estava tendo é porque a hidrocefalia estava esmagando, né, a pressão intracraniana decorrente da hidrocefalia estava esmagando os neurônios do professor Sérgio. E aí o que aconteceu? Ele precisou fazer uma cirurgia invasiva, chamada derivação ventrículo-peritoneal, DVP, em que você faz um furo, né, uma craniotomia, claro, em ambiente cirúrgico, na cabeça, na calota craniana, você insere um catéter dentro da calota craniana e funciona basicamente como uma panela de pressão. Se você tem excesso de líquor sendo produzido e a pressão intracraniana aumenta, a válvula desse catéter abre, como se fosse uma panela de pressão, e esse catéter leva esse excesso de líquor para o abdômen, e esse líquor vai ser reabsorvido pelo corpo. E de 2005, 2006, quando ele fez essa cirurgia, né, esse catéter, essa DVP, ficou permanentemente com o professor Sérgio até o falecimento dele. Ele não precisou fazer troca nem nada. Ele até brincava que era um transhumano. Sendo que ele falava o seguinte, né, ele era carioca, e falava, pô, eu sou professor, minha cabeça é o meu maior valor, vão ter que furar a minha cabeça, né, em pleno século XXI, tem que ter pelo menos um método não invasivo para a gente, no mínimo, conseguir medir a pressão intracraniana. E vocês devem conhecer ou familiares, ou relatos, né, ou devem ter visto fotos aí de bebês com hidrocefalia, e que são aqueles bebês que ficam com a cabeça maior, porque os bebês têm a fontanela aberta, né, e a caixa craniana é mais flexível, e, portanto, funciona como um balão, né, os bebês com hidrocefalia expande, quando você coloca água dentro do balão, a pressão interna do balão enche, né, e o balão vai se expandindo, a mesma coisa acontece nos bebês. No caso do professor Sérgio, que era um ser humano adulto, isso não era possível, e por isso ele passou por essa cirurgia. E aí, com essa indignação, né, poxa, vão ter que furar a minha cabeça, ele começou a se perguntar, como que a gente pode fazer monitorização não invasiva de pressão intracraniana? Até a Ivoninha, que é a filha dele, relata que antes dele ir para a sala de cirurgia, ele falou, Ivoninha, a gente precisa encontrar um método para a gente medir pressão intracraniana de forma invasiva. Ele não conseguiu fazer isso antes da cirurgia, felizmente a cirurgia deu certo, e aí ele, enfim, saiu, não teve sequelas nem nada, a hidrocefalia foi controlada, e ele teve uma ideia, né? Poxa, os bebês, né, que têm hidrocefalia têm deformação da calota craniana. Será que eu tenho também? Será que eu consigo medir a deformação da minha calota craniana? E aí ele levou essa ideia para o neurocirurgião dele. Doutor, o que você acha dessa ideia? Você acha que eu vou conseguir? E aí a resposta foi a seguinte, Sérgio, olha, infelizmente não vai ser possível, você não vai ter sucesso, porque existe uma doutrina na medicina, que é chamada de doutrina de Monro-Kellen, que está há mais de 200 anos nos livros de anatomia, né? Ela é uma doutrina de 1783, e que diz que o crânio do ser humano adulto é rígido e inexpansível. O que isso significa? Que a soma dos 3 volumes intracranianos, que são o tecido cerebral, né, aqui em inglês brain tissue, o líquido céfalo-raquidiano, aqui em inglês CSF, ou líquor, e o sangue, aqui em inglês blood, a soma desses 3 volumes intracranianos não se altera. Então, se você tem um tumor e aumenta o tecido cerebral, você tem que drenar ou líquor ou drenar sangue. Se você está com hipertensão arterial e você está jogando muito sangue para a cabeça, você não consegue drenar tecido cerebral, então você tem que drenar líquor. Ou se você tem hidrocefalia, por exemplo, como o caso do professor Sérgio, em que você tem excesso
né, desse fluido, desse líquido cefalorraquidiano, você tem que drenar sangue para você estabilizar a pressão intracraniana. Acontece que a gente tem um sistema chamado reserva compensatória, que é justamente esse sistema para manter a soma desses volumes estável. Ele tem um limite, né? Se você tem um tumor muito grande, ou se você tem líquor em excesso, se você tem muito sangue sendo jogado para o crânio, você começa a aumentar a pressão intracraniana, e isso pode dar, né, todos aqueles sintomas de hipertensão intracraniana e levar, enfim, inclusive à morte, à óbito. E aí, dada essa explicação da doutrina de Monro-Kelly, ele falou: Sérgio, você não vai conseguir, o crânio do ser humano adulto é rígido e inexpansível, não se deforma, porque a doutrina diz que a soma dos 3 volumes é a mesma, portanto, você não vai ter sucesso. Só que acontece que o professor Sérgio, ele era físico e químico de formação. E ele também foi o responsável por criar o primeiro curso de engenharia de materiais da América Latina, lá na UFSCar, e ele sabia que não existia nenhum material no universo totalmente inelástico, né? Nem o núcleo do átomo é totalmente rígido. Ele falou: se o núcleo do átomo não é rígido, o meu crânio não vai ser rígido. Vou testar. E aí ele começou a fazer os primeiros experimentos, lá em São Carlos, em Ribeirão Preto. Aí ele pegou um crânio lá do Museu de Anatomia da UFSCar e da USP de Ribeirão Preto. Ele pegou uma bomba de pressão arterial que ele tinha em casa, um balão de festa verde, que está aqui embaixo, acho que vocês não conseguem ver, mas que é um balão de festa normal, que era do neto dele, e um sensor que os engenheiros civis usam há 50 anos para medir deformação em viga de concreto. Qual que era a hipótese? Eu vou colocar o sensor na superfície externa do crânio, vou colocar o balão dentro do crânio e encher de ar, e vou medir se tem alguma deformação. Bingo! Quando ele aumentava o balão, o sensor media uma leve deformação em nível micrométrico, e ele começou a entender que era possível, talvez, explorar uma possibilidade de medir a pressão intracraniana. Mas tinha um problema. Podia ser que, se a pressão intracraniana, se o volume, se a pressão intracraniana reduzisse e voltasse ao normal, mas a caixa craniana não voltasse ao normal, ele ia ter uma medição errada. Podia ser, e aí esse seria um fenômeno de histerese, né? Por exemplo, você estica um balão demais, ele não volta ao normal necessariamente, né? Então podia ser que acontecesse isso, se o crânio se deformasse por causa do aumento da pressão intracraniana, mas depois que a pressão voltou ao normal, o crânio não voltasse ao normal, ele ia estar medindo errado. Para surpresa dele, quando ele enchia o balão, o crânio se deformava. Quando a pressão intracraniana voltava ao normal, o crânio voltava ao normal também, e de forma linear. Não tinha histerese. E aí, ele orientou uma tese de doutorado, que foi a tese do Gustavo Frigieri, que era farmacêutico, inclusive, no Instituto de Física da USP São Carlos, e o professor Sérgio e o Gustavo, eles tiveram a prova científica de que a doutrina de Monro-Kelly de 200 anos estava errada, porque eles provaram cientificamente que era possível fazer a mensuração da pressão intracraniana de forma indireta através da medição da deformação da superfície externa do crânio. Essa tese de doutorado e essa prova científica virou um paper, né, um artigo científico que, inclusive, o título é A Doutrina de Monro-Kelly está errada, e a ciência está aí para provar, né, que nada é soberano, inclusive a medicina e os nossos paradigmas podem mudar. Isso virou um desenvolvimento tecnológico, que virou uma patente em 2010 e que virou a startup Brain4Care em 2014 e que foi reconhecida recentemente pela Singularity University com uma tecnologia com potencial de impactar 1 bilhão de pessoas nos próximos 10 anos. E essa tecnologia 100% brasileira, criada e desenvolvida em São Carlos pelo professor Sérgio Mascarenhas, que foi um importante colaborador nosso e que foi também o palestrante magno da turma 1 de medicina aqui da FPP. Bom, e aí, no ano passado, a gente começa, né, uma parceria entre o Complexo Pequeno Príncipe e a Brain4Care, iniciando especialmente no contexto do hospital, juntando o melhor dos dois mundos. A Brain4Care entende muito de monitorização não invasiva de pressão intracraniana. Na verdade, eles são a única instituição do mundo, né, que tem essa tecnologia patenteada, e o Hospital Pequeno Príncipe entende muito de pediatria, e trabalha com isso há pelo menos 100 anos.
Então, essa parceria Brain for Care Pequeno Príncipe visa, né, o trabalho em monitorização não invasiva de pressão intracraniana em pacientes pediátricos. E esse é um projeto de geração de valor através da inovação aberta, que tem diversos desdobramentos para os pacientes, para o Pequeno Príncipe, para a Brain for Care, para a prática clínica, para a ciência e para o sistema de saúde como um todo. Hoje a gente tem 5 sensores no Hospital Pequeno Príncipe e a gente está buscando avanços científicos e avanços clínicos, começando com um estudo clínico e validação científica do sensor aqui para o caso de pediatria, e a gente passa a fazer parte de um circuito global de pesquisa e inovação em monitorização não invasiva de pressão intracraniana, que estão outras instituições muito importantes, como o caso da Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, como o caso da Faculdade de Medicina da USP, como o caso da Escola de Medicina de Stanford, a Escola de Medicina da Universidade de Johns Hopkins, inclusive a NASA. A Brain for Care é o parceiro da NASA para estudo de pressão intracraniana no espaço, né? Os astronautas têm diversos problemas de pressão intracraniana por causa da falta de gravidade, né? O sangue sobe para a cabeça, eles têm dor de cabeça, têm problemas de visão por causa da alteração da circunferência do globo ocular. Porém, nenhuma dessas instituições tem a experiência e o know-how em pediatria que nós temos aqui no Hospital Pequeno Príncipe, e, portanto, o hospital e o complexo Pequeno Príncipe entram nesse circuito para aprender bastante sobre monitorização não invasiva de pressão intracraniana, mas para contribuir também, a nossa contribuição é justamente sobre o entendimento desse know-how em pediatria. Como eu falei, isso começa com uma pesquisa clínica. Essa pesquisa é liderada pelo Dr. Maeda, que é o chefe da nossa neurocirurgia no Hospital Pequeno Príncipe, nosso investigador principal. A doutora Simone Caruta é a segunda investigadora, neuropediatra, também professora da FPP. A gente tem a Carol Foltini, que é farmacêutica e a coordenadora do estudo, e a gente tem a equipe de apoio aqui, o Escritório de Inovação e o Núcleo de Pesquisa Clínica do Hospital, com o Dr. Fábio Mota e a Marinei Riccielli, que também é farmacêutica. E a gente espera aí que muito em breve, quando vocês estiverem fazendo os TCCs, vocês possam, inclusive, ter como possibilidade de fazer um TCC sobre Brain for Care, por exemplo, ou outras inovações que a gente possa ter desenvolvendo aqui na faculdade, ou no hospital, ou no instituto. A gente está em fase de recrutamento de pacientes. A nossa meta são 100 pacientes recrutados até o final desse ano. A gente está já dados atualizados hoje à tarde, 2 de agosto, a gente tem 60 pacientes incluídos na nossa pesquisa clínica, que se iniciou em 5 de fevereiro, quando o Comitê de Ética em Pesquisa aprovou a pesquisa, e desses 60 pacientes, 16 são do grupo ativo, com risco suspeito ou diagnóstico de hipertensão intracraniana, e 44 são do grupo controle, para a gente fazer o comparativo científico, né, da validação desse sensor. Então, aqui é o Dr. Maeda, que é o chefe da neurocirurgia do Hospital Pequeno Príncipe, monitorizando um paciente. Esse foi o primeiro pacientinho do estado do Paraná a ser monitorizado, né? Não só o Pequeno Príncipe é a única instituição no Paraná que tem essa tecnologia, então não foi o primeiro do Pequeno Príncipe, mas o primeiro do Paraná inteiro a utilizar essa tecnologia. Esse é um outro pacientinho recrutado para pesquisa clínica, ambos com autorização da família para a gente divulgar a imagem. E, como eu falei, né, a pesquisa, a parceria de inovação aberta tem diversos desdobramentos. Então, um desdobramento que a gente já teve por aqui, essa faixa preta, que está aqui no entorno da cabeça dos pacientes, ela tinha um tamanho mínimo de 47 centímetros de perímetro cefálico. Para a gente começar a utilizar aqui no Pequeno Príncipe, a Brain for Care desenvolveu o tamanho P7Ps, e a gente consegue hoje já, com bebês com 37 centímetros de perímetro cefálico, bebês ou crianças, né, a gente já consegue fazer monitorização. Essa ainda é uma restrição, mas 37 centímetros de perímetro cefálico já é algo bastante relevante. Uma outra coisa, por exemplo, é miniaturização desse sensor. Vocês estão vendo aqui, esse aqui é um sensor com a bateria, e esse aqui é um sensor sem a bateria acoplada. Sem a bateria, eu acho que hoje ele está pesando 86 gramas, parece leve, mas para alguns pacientes menores ainda é pesado. Então, tem todo um trabalho de engenharia e de instrumentação para miniaturizar isso. Um outro aprendizado aí da pesquisa, né? O grupo controle, a gente iria fazer na creche
do Pequeno Príncipe, que inclusive a creche foi criada, né, pelo TCC lá atrás da professora Patrícia Haule, e porém com a pandemia a gente não consegue, as creches e as escolinhas estão fechadas, então a gente está recrutando pacientes da ortopedia, da dermatologia, né, que não são neurocríticos, para incluir no grupo controle. Eu usei o sensor em mim, estou saudável, podem ficar tranquilo que a minha pressão intracraniana está ok, mas eu queria mostrar, além dessa imagem, né, essa curva aqui do lado direito, que é a grande sacada e a grande disrupção dessa tecnologia, é que a pressão intracraniana, ela não é igual à pressão arterial, né? A pressão arterial são 2 pontos, sístole e diástole. A pressão intracraniana, ela é uma curva contínua, ou seja, ela é uma função matemática, e ela é contínua, ela tem diversos pontos ao longo do tempo, e tem uma curva característica. Então, essa aqui é uma curva, né, de pressão intracraniana, que tem 3 picos. Aqui o P1, aqui o P2 e aqui o P3. O P1 é a abertura da válvula aórtica, a sístole. O P3 é a diástole e o P2 é o que a gente chama de onda de perfusão, que é quando o sangue se difunde pelo cérebro. E a sacada do professor Sérgio foi o seguinte, que a relação entre P2 e P1 pode dizer o quão saudável ou não a nossa pressão intracraniana está. Então, percebam que o meu P2, que é esse segundo pico aqui, é menor do que o P1. Então, a minha relação P2-P1 dá menor do que 1, está 0,87. Se P2 está próximo de P1, ou seja, na mesma altura, a amplitude, essa razão P2-P1 vai estar próximo de 1, zona amarela. Se P2 está maior do que P1, eu tenho uma razão P2-P1 maior do que 1. Zona vermelha, alerta, a gente precisa ver o que esse paciente tem. Então, basicamente, o professor Sérgio transformou a doença dele, né, que era um mal, numa inovação, numa tecnologia de forma muito simples, que um número, né, uma razão, P2-P1, pode dizer se a gente está na zona verde, na zona amarela ou na zona vermelha. Essa é a grande disrupção, e a medicina está agora considerando, por conta da Brain for Care e da tecnologia que o professor Sérgio desenvolveu, um possível próximo sinal vital neurológico, né? A gente tem hoje 4 sinais vitais: dor, temperatura, frequência respiratória temperatura, frequência respiratória, pulso e pressão arterial, e alguns consideram dor como um 5º sinal vital, e aí a medicina está considerando aí a possibilidade de um 6º sinal vital neurológico, que é a pressão intracraniana, a partir, né, de uma pesquisa desenvolvida pelo professor Sérgio Mascarenhas no Brasil. Então, isso é motivo de muito orgulho. A gente fez recentemente, também com a Brain for Care, o primeiro fórum de experiências e vivências em pediatria, convidando especialistas aí de diversos lugares, a doutora Neuci Zanon, que é presidente do Comitê de Neurocirurgia Pediátrica da Federação Global de Neurocirurgia, o doutor Fernando Gomes, que é o chefe do grupo de hidrodinâmica cerebral da Divisão de Neurocirurgia Funcional da USP, outros especialistas, os nossos inclusive. Isso vai virar um guia de boas práticas, né, para uso do sensor em pediatria. E também, né, pensando em inovação aberta, tem outros desdobramentos. A gente está começando agora a fazer testes de uso de óculos de realidade virtual para ver se a gente consegue melhorar ou ajudar o foco, né, dos pacientes durante a monitorização, que precisam ficar paradinhos, não podem mexer a cabeça. Estamos testando hardware, se der certo, a gente vai desenvolver software, mas acoplado aqui com o sensor, né, é um desdobramento possível do produto, né, e do sensor utilizado. E eu queria, então, já indo para o final, agradecer o professor Sérgio, que foi o nosso homenageado em 2014 e que fez também a aula magna da turma 1 de medicina da FPP. Aqui o professor Bono, diretor científico do Instituto de Pesquisa pela Pequeno Príncipe, a Thelma, a doutora Heloísa, a Thelma, esposa do professor Sérgio, a doutora Heloísa, a doutora Donizete do hospital também. E o professor Sérgio, lá em 2014, disse o seguinte aqui para a gente, que foi algo que a professora Patrícia reforçou bastante também no início da fala de hoje, que sem a tríade ensino, pesquisa e extensão, nenhuma instituição em qualquer área consegue realizar uma ação realmente completa, com inter e transdisciplinaridade,
necessárias no mundo globalizado atual, e vocês, acadêmicos de medicina, estão agora fazendo parte de uma instituição que é o Complexo Pequeno Príncipe, que tem essa tríade e que está olhando para o futuro, pensando aí no Deus Janus, né? A gente está sempre olhando para o passado, claro, para a gente lembrar da nossa história, mas com um olhar muito para frente, para o nosso futuro. E eu queria fechar com essa imagem, que é uma obra de arte chamada Escola de Atenas, e que era a obra de arte favorita do professor Sérgio. Ele sempre falava que arte e ciência tinham sempre que andar de mãos dadas, e a Escola de Atenas, para ele, era a coisa favorita que ele tinha, né? É um afresco pintado numa parede lá no Vaticano, que tem 56 imagens, 56, né, rostos aqui, e ao centro da Escola de Atenas, a gente tem Platão e Aristóteles, um com o dedo apontando para cima, falando sobre o mundo das ideias, né, o mundo da imaginação, e o outro com a mão apontando para baixo, trazendo aqui para o empirismo, para a materialidade e para as coisas existentes aqui, de fato, com matéria, e a junção, né, da razão, da racionalidade e do empirismo junto, né, com o mundo das ideias, da imaginação, são coisas muito importantes. O professor Sérgio falava da terceira cultura, que é a união da primeira cultura e da segunda cultura, né, que é a ciência, a razão, junto com o humanismo, a arte, a música, a filosofia, juntas formam a terceira cultura, e tem que andar de mãos dadas, e é assim que a gente vai evoluir como humanidade. Muito obrigado, muita força, bom curso para todos vocês, contem comigo, contem com o Escritório de Inovação, contem com a Faculdade Pequeno Príncipe, com o Complexo Pequeno Príncipe. Vamos plantar muitas sementes juntos e contamos com vocês para cultivar inovação para os próximos 100 anos do Complexo Pequeno Príncipe, e parabéns a todos. Com isso, eu concluo a aula inaugural de hoje. Obrigado. Agradecemos ao mestre Guilherme Rosso pela brilhante explanação, pelas valiosas informações que seus conhecimentos e experiências nos trouxeram essa noite. Agradecemos também a direção da FPP, as coordenações aqui presentes, também a presença dos professores e professoras e estudantes já veteranos. Não podemos também esquecer de agradecer a confiança de todos os ingressantes e seus familiares nesta noite, porque a partir de hoje vocês passam a fazer parte da história da FPP. Então, mais uma vez, sejam novamente bem-vindos, e encerro aqui a nossa aula inaugural do curso de Medicina 2021-2. Boa noite. Boa noite, obrigada, Cristiane, professora Patrícia e toda a direção pela presença, pela dedicação. Obrigada, Guilherme, que a gente possa avançar inspirados pelas suas palavras e pela grande obra do professor Sérgio Mascarenhas. Nos vemos nos corredores da faculdade. Um abraço a todos. Nos vemos na